Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E André Afonso Monteiro não pôde estar conosco hoje, né? Na semana passada ele esteve sozinho, coitado. Eu e Miranda abandonamos ele, mas hoje nós estamos e ele não pôde. Mas o que importa é a gente estar estudando, né? Juntos. Se Deus quiser, semana que vem vamos reunir este grupo, eu, Miranda e André Afonso Monteiro. Mas vamos lá, nós estamos no capítulo 1, né, do livro A Gênese, que é o caráter da revelação espírita. E o item é o item 24. Na leitura dela, Maria de Fátima Miranda, para poupar a minha voz que está quase sumindo. Economia no ar. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem-no mais ou menos contaminado pelas fraquezas e ninharias humanas. Nós fizemos semana passada agora, na segunda-feira, um programa falando sobre Deus, né? Deus, o universo, o princípio das coisas, foi na segunda-feira, nós estamos agora no dia 8, e entender Deus, Aloísio Guigino, para muitos parece que não, mas para muitos espíritas não entendem Deus, ainda mais nesse sentido aqui, que muitos veem Deus como Deus do temor, o Deus dos exércitos, um Deus que é parcial, vingativo. Parece um assunto fácil, né, quando se vai falar de Deus, mas é bem complexo para muitas pessoas. É complexo, e com essa complexidade ela se torna mais nítida para nós quando são colocados alguns dos atributos de Deus que nós não alcançamos, tá? Então, por exemplo, um deles que me ocorre no momento: Deus é eterno. O que significa que Deus é eterno? É que não teve princípio e não tem fim. Nós podemos alcançar a compreensão de que uma coisa seja perene. O espírito é imortal, certo? O espírito, desde que alcança a situação de espírito, ele, a partir daí, ele é imortal, isto é, ele não terá fim, mas ele teve um princípio. Quando a gente fala que Deus é eterno, Deus não teve princípio, foge, pelo menos, a minha compreensão, certo? Porque tudo aquilo que nós alcançamos tem um princípio, certo? Mas Deus é incriado, certo? Porque se ele fosse criado, quem o criou é que seria Deus, certo? Não é? Então existem coisas que estão além da nossa compreensão. Nós temos uma capacidade de entender, de alcançar aquilo que a própria ciência nos apresenta no cotidiano e nos traz, pela bagagem de o alcançar desse entendimento, nós praticamente sabemos isso. Agora, existem coisas que a própria ciência também não tem o conhecimento e por isso trabalha incessantemente, e a espiritualidade de quando em quando nos vai elucidando, revelando, consolidando algumas coisas que nós trazemos conosco
porque o avanço é de acordo com a nossa capacidade. E Deus está acima dessa compreensão da plenitude. No Evangelho, quando a gente pega as bem-aventuranças, certo? Que são uma síntese dos ensinamentos de Jesus, uma delas diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é isso? É uma das bem-aventuranças. Então, o que significa puros de coração? São aqueles que não têm mais nenhum mal, nenhuma coisa que turve a sua possibilidade de compreensão das coisas. Já se livraram, libertaram, são espíritos puros. E esse verão a Deus é ainda um simbolismo, tá? Porque Deus não é como nós somos materiais, não. Deus é energia pura, certo? Então, por isso é que na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando pergunta que é Deus, não é quem nem o que. O que é a materialização de Deus, né? E quem é um Deus antropomórfico, que nós o visualizamos da maneira como nós somos. Então a pergunta é: que é Deus? E a resposta que a espiritualidade dá a essa questão é: Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, tudo o que existe tem a sua origem nesse eterno, nesse incriado. E nós temos dificuldades para alcançar isso. Quem quiser ouvir mais da fala de Aloysio Guigini, é só ver o programa Debate na Rio, que foi realizado nesta segunda-feira. Ficamos 2 horas tratando sobre Deus, o universo e o princípio das coisas. Então é só ir lá no Debate na Rio de segunda-feira. Maria de Fátima Miranda. E se entenderem, depois contem pra gente. Pois é, explica pra Maria nós. de Fátima Miranda, ele aqui fala o seguinte. A gente está no item 24, né? Mas agora no 25... Olha, ainda no 24 a gente reflete que primeiro ele diz, né, que algumas religiões faz dele um ser vingativo e cruel. Isso. São as religiões tribais, né? As religiões tribais. E nós vamos ver isso com os hebreus mesmo. Isso que no item 25, que a gente vai ler daqui a pouco, ele fala exatamente que se é possível armar o Deus de Moisés, que já é dentro dessa reflexão que você faz aí. E o que nós temos que refletir é que nós sabemos que Moisés teve uma importância fundamental. A doutrina espírita reconhece em Moisés, né, a primeira revelação, né, os 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo ela também coloca que a visão de Deus que Moisés traz é uma visão muito diferente daquela que Jesus nos trouxe de Deus. Como entender isso? Na realidade, Moisés, ele é o missionário. Nós sabemos que antes de Moisés, não tem como você falar da missão de Moisés sem lembrar de Abraão. Abraão veio bater estacas na terra para trazer a ideia do Deus único, mas ainda de uma forma muito lá para dentro, no estado de barbárie, né? E depois vem Moisés como legislador, dentro de todo um contexto ali no Egito, porque na casa do faraó ele teve a oportunidade de se inteirar das coisas transcendentais. Ele era um dos iniciados do Egito, mas o povo que Moisés veio governar ainda era um povo bárbaro, então não tinha condições de um Jesus chegar naquela época, porque era um povo que não tinha, o politeísmo ainda graçava. Abraão foi fiel a Deus, mas de Abraão para Moisés tem, séculos, não é? E imagina, aquele povo que vivia do pastoreando, eram pessoas do campo praticamente. Aí vem Moisés num contexto social da época de primeiro mundo, porque ele veio e foi morar na casa do faraó. Quando ele nasce, que a lei era que os meninos das mulheres hebreias fossem jogados no Nilo, a mãe dele consegue, estava tudo dentro do script do planejamento reencarnatório dele. Ele vai parar na casa do faraó. Termutes adota ele como filho, e a própria mãe torna-se uma ama dele, porque vai cuidar dele lá dentro. Então ele reencarnou com planejamento que foi parar no nível primeiro mundo da época, o Egito.
E ali ele foi se capacitando, se potencializando para sua intelectualidade aflorar como necessário para mais tarde ser ele o legislador hebreu. Mas o povo que ele governava já tinha se corrompido com as viciações no Egito. Por isso que tem uma profecia que dizia que dentre aqueles que haviam saído do Egito com mais de 20 anos, nenhum veria Canaã. E nem o próprio Moisés entra em Canaã. Ele sabia onde Canaã estava. Ele não falava para ninguém. Ele era médio, tinha vários tipos de faculdade, mas quando ele percebeu que era o momento dele partir, entrega o cajado para Josué, e Josué no outro dia vai lá e entra na cidade de Canaã. Então nós vamos observar que o período de legislação de Moisés foi um período muito íngreme, porque era um pessoal totalmente bárbaro, né? E aí ele precisou decretar leis austeras, rígidas, até brutais. E ele apresentava Deus, aquele povo, como sendo o Senhor dos exércitos, porque era um povo belicoso. As próprias viciações deles no Egito exacerbaram a violência deles. Então Moisés precisou apresentar àquele povo um Deus Senhor dos exércitos, de briga, de guerra, de combate, mas estava dentro de um contexto social. Moisés cumpriu a missão dele, entendeu? Porque, mas se ele apresentou Deus dessa forma, não. Ele cumpriu a missão dele. Você não tem como pegar uma criança de 5 anos e falar do etéreo para ela. Ela não tem percepções para elucubrar o imaterial, o transcendental, a menos que seja um superdotado que reencarne por aí. Mas, a grosso modo, a maioria das crianças com 5 anos não tem maturidade para elucubrar, raciocinar diante do etéreo. E isso foi o povo que Moisés governou. Por isso que ele precisou apresentar um Deus vingativo, cruel, porque o povo era vingativo e cruel. Então ele fez um Deus à semelhança do povo que ele governava, para que pudesse contê-los na sua brutalidade. A lei de Talião, né? Porque ele tinha que sentir Deus no outro. Se eles matassem, roubassem, eles precisavam saber que sofreriam as mesmas penalidades. Até hoje nós temos as religiões pentecostais, né? Evangélicas, as protestantes. Nós temos muitos ouvintes, né, que são protestantes e escutam a Rádio Rio de Janeiro, e eles sabem do respeito que nós temos e a admiração pelo trabalho que eles realizam. Mas nós sabemos que uma das técnicas utilizadas nessas igrejas e que funciona com muitas pessoas é o medo, é o terror, porque a pessoa, quando ela entra ali, ela aceita Jesus, ela sabe que dentro da doutrina da igreja, se ela não se reformar, ela vai para o inferno, sem perdão, né? Então é um Deus que é te apresentado, que ele é o Deus do temor. Ou você se entrega a ele, ou se você morrer sem a glória dele, você vai estar perdido para sempre. Que é o inferno para sempre. Para sempre, não tem negociação. É dentro de uma... Na concepção deles. Da concepção deles. Nós sabemos que isso não é condizente com o que diz a doutrina espírita. Nós respeitamos e entendemos que para aqueles espíritos, talvez aquilo seja necessário, Luiz Guigino. Essa questão das religiões, vamos chamar assim, no plural, é uma questão da necessidade de cada um, do alcance que cada um tem de procurar um caminho para se aproximar de Deus. E esses caminhos, eles são diversos, são diferentes, dependendo do alcance, do entendimento e do preparo de cada um. Que acabamos de ouvir aqui a ponderação aqui que brilhantemente nos foi feita, certo? Então, através dos tempos, nós vemos a religião ou a religiosidade, ela sendo modificada. Mas, dependendo da época em que aquilo era adotado, aquilo era o caminho, era o necessário, porque era a única forma da compreensão de evitarmos o mal. Então, nós primeiro temos que compreender de evitar o mal, para depois alcançarmos a necessidade de fazermos o bem. Então, é sempre um caminho, é um caminhar, é uma jornada evolutiva e que perpassa pelas religiões ou pelos caminhos que nós escolhemos para nos aproximarmos do Criador. É isso, não tem muita coisa. Então, nós pegamos na Idade Média, certo? As religiões eram do temor, certo?
porque a compreensão do homem não possibilitava outro caminho para nós nos aproximarmos de Deus, aquilo que nós acabamos de falar. Nós evitávamos o mal pelo temor. Tinha valor? Tinha valor. Teve valor, ainda tem até hoje. Ainda até hoje tem. Nós deixamos de fazer alguma coisa com receio das consequências daquilo que nós fazemos na vida física, certo? Para depois, então, nós alcançarmos consequências na vida espiritual. É tudo um caminhar, é tudo um processo de evolução, de compreensão e de aplicação daquilo que nós já alcançamos. Então vamos ao item 25, Miranda. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Como Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou ele o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas era possível amar o Deus de Moisés? Não. Só se podia temê-lo. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens e impunha-lhes novas observações, fazia-os encarar a vida presente sob um outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. Esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente e constrita dizê-lo. É também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. E aí, meninos? O caminhar da humanidade dentro desse processo da busca da religiosidade, não estou falando de religião, estou falando de religiosidade, da crença de que existe alguma coisa que persiste após a morte física, é a alma, de que nós temos que fazer alguma coisa enquanto aqui estamos para que nós possamos agradar àquele que é o Senhor Supremo. É tudo dentro da nossa compreensão. O servo, ele procura agradar o seu Senhor, não é? Fazendo coisas que irão ao seu agrado. Se esse agrado é ainda em termos de valores materiais, ele vai proporcionar esses valores materiais. Então nós vemos sacrifícios, certo? Sacrifícios de objetos, sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos, certo? Para agradar o Criador. Então nós vemos dentro dessa evolução, nós vemos da religiosidade ou da compreensão daquilo que nós devemos fazer para nos aproximarmos do Criador, de Deus, nosso Pai. Ele passa por Moisés, quando ele tinha regras rígidas para conduzir aquele povo durante 40 anos no deserto, saindo de uma situação de escravidão. Olha, não é fácil nós imaginarmos isso, não. Então nós tínhamos regras rígidas, e essas regras rígidas entram por aquilo que nós conhecemos como sendo a lei mosaica, certo? Que era rígida, mas vem a primeira revelação, aquela primeira orientação que nós recebemos, que são os 10 mandamentos. E se nós formos verificar os 10 mandamentos, é interessantíssimo, porque nós vemos que 8 deles começam com a palavra não. Certo? Não faça isso, não faça aquilo. Quer dizer, modifique os seus hábitos, os seus costumes. Não pratique isso, não pratique aquilo outro, que era o costume, os hábitos da época. Certo? Uma fase em que era necessário isto. Não faça o mal. Ainda dentro desse princípio, não de apenas de não fazer o mal. Vem uma fase seguinte, que quando veio Jesus. E quando Jesus vem, diz, faça o bem, ame, certo? Então é isso que nós vemos nesse item da Gênese,
quando aqui nos é colocada, certo, a lei máxima, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus arremata: nisto está toda a lei e os profetas. Então, para que nós alcancemos uma vida melhor, na vida futura, certo, nós temos que amar. Certo? Então já passamos de fase, de não fazer para fazer. Só que agora é o fazer o bem. E depois vem uma terceira, quando nós alcançamos pela terceira revelação que vem da espiritualidade, que é o Espiritismo, como assim foi denominado, em que nos mostra os caminhos para que nós possamos praticar isso. Então é tudo um processo de evolução, de crescimento, de transformação, e que a espiritualidade nos orienta naquilo que nós devemos evitar, naquilo que nós devemos fazer, e que nos acena com as recompensas na vida futura. Certo? Quando nós pegamos os ensinos de Jesus, e nós podemos dizer que o Sermão do Monte é um resumo dos ensinamentos de Jesus, nós temos ali as bem-aventuranças. As bem-aventuranças nos mostram que faça isso agora para que tenha uma recompensa na vida futura. A vida futura é o eixo dos ensinamentos de Jesus. Então é tudo um caminhar, é tudo um passo a passo na direção da nossa destinação, que é a perfeição. No Livro dos Espíritos, quando nós entendemos ali, ou vem a resposta do qual o objetivo da reencarnação, o objetivo da reencarnação Deus impõe a reencarnação, não pergunta, não, impõe. É necessário, é indispensável, para que nós possamos caminhar para a nossa destinação, que é a perfeição. Mas para tal, há que passar pelas dificuldades da vida física. Então a vida é uma grande escola, estamos aqui para aprender e vamos utilizar e praticar aquilo que já aprendemos. Quando ele vai afirmar, ele faz a pergunta, né? Se é possível amar o Deus de Moisés. Olha, amar o Deus de Moisés seria possível para os espíritos dóceis, à vontade do Senhor. Mas a grande maioria era rebelde, então temia. Tinha que ser pelo temor mesmo. É aquela criança que quando chega no ápice do abuso, o pai coloca limites ferrenhos, e aí é mais por temeridade que se segura do que por respeito. Mas aí é interessante, porque com Jesus ele apresenta o Pai Celestial. Nós vamos ver mais adiante, né? Já está quase no final. Jesus nos apresenta o Pai Celestial. E o Pai Celestial, quando ele fala dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos ver que Jesus traz a lei de amor. Mas quando nós vamos ver o decálogo, no mínimo se pede respeito. Que é quando, no segundo mandamento, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Porque Moisés deixou muito claro essa ideia de um temor que era necessário. Mas os espíritos dóceis, pelo menos, sabia respeitar. Porque era um limite imposto. Não pronunciar o nome de Deus em vão. Mesmo assim, a turma ficou meio complicada. Depois vem Jesus, falei de amor. Tem uma colocação de Emmanuel que eu acho que é genial, que é a realidade. Ele diz o seguinte, que a disciplina antecede a espontaneidade. Tá? Então, primeiro, nós temos que não fazer alguma coisa até por receio de consequências. E depois aquilo se torna hábito para cada um de nós e nós passamos a fazer espontaneamente. E dito isso, nós chegamos ao final de mais um programa. Se Deus quiser, semana que vem, André Afonso Monteiro aqui estará conosco para darmos continuidade ao estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao nosso estudo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, um programa Luz na Penumbra. Nós estamos estudando juntos o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, já agora no capítulo 8º da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória, os ascendentes, as consequências do modo como esses espíritos optaram, escolheram por viver. E então, pelo automatismo da aplicação da lei de Deus, que é perfeita, imutável e é uma lei de amor, para promover o espírito na direção da sua felicidade, nós temos no capítulo 8º o caso e a trajetória dos espíritos pelo nosso querido codificador Allan Kardec, classificados em expiações terrestres. Hoje o tema é bastante interessante e nos convida a reflexões bastante importantes, inclusive em nossos dias, porque nós ouvimos falar de alimentos transgênicos, de clonagem, de engenharia genética, de abortamento eugênico, de eutanásia, de ortotanásia, de mistanásia, uma série de outras questões que nos convidam para, em nossos dias, visitarmos, meditarmos e estudarmos sobre bioética. Na verdade, são experimentos que nós aqui também trazemos à tona, experimentos levados a efeito durante a Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos de médicos que fizeram contrapontos à natureza de Deus, que Deus nos faz viver, questões absolutamente desrespeitosas, até conflitantes com a lei de Deus. Mas há, assim, uma questão que é a visão transpessoal, que atravessa a pessoa, a personalidade, e nos convida, no estudo da doutrina espírita, a vermos os antecedentes e as consequências de tudo que nós fazemos, inclusive em ambos os planos de existência. O que acontece, o que pode acontecer com os espíritos que encarnaram como esses médicos, que fizeram esses experimentos, muitas vezes criminosos, durante a Segunda Guerra Mundial e em outros momentos da história da humanidade. Porque sabemos que está em pauta, e jamais deixará de estar, a lei de causa e efeito, ou também chamada da lei de ação e reação, que encontra um fundamento filosófico na ética geométrica de Baruch Spinoza. Ora, vejamos o caso de uma senhora que Kardec nos traz aqui, uma senhora B, de Bordeaux, que teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias mais ou menos graves, a contar da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia as portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada ao demais pelos remédios tanto quanto pela doença. Assim viveu esta senhora B, entregue a sofrimentos intoleráveis, que nada podia atenuar. Kardec ainda continua essa descrição. Uma sua filha espírita cristã e médium pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia
a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para as suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Mas aqui já temos reflexões a fazer a respeito do que acabamos de ver relatado por Kardec. Por exemplo, como é que nós podemos pedir e o que devemos pedir aos nossos mentores? Eles próprios nos dizem: força, confiança, calma, fortaleza, resignação, resiliência, para suportarmos as provações e quando fazemos preces para suavizar as nossas provações. Pois bem, a filha da senhora B fez uma prece e pediu que Deus pudesse suavizar as provações da senhora B, sua mãe. Mas o que aconteceu é que seu guia espiritual aconselha a filha da senhora B a pedir simplesmente calma, resignação, resiliência e outras posturas mentoespirituais como essas. Há na questão as instruções que o guia espiritual ofereceu a essa moça, essa filha da senhora B, que são exatamente as seguintes instruções. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos nossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Aqui nós vemos, por exemplo, nessa expressão, uma só lágrima que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Portanto, nós vemos que tudo está tendo consequências. A doutrina espírita é consequencialista. Esse é um princípio que na filosofia nós estudamos, o consequencialismo. Tudo tem consequências. A doutrina espírita, que é filosofia espiritualista, nos fala também disso e nos prova aqui na parte prática que nós encontramos na segunda parte desta obra, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Vejamos então, nessa vida tudo tem sua razão de ser. Portanto, nada é maktub, como dizem os nossos irmãos, que tudo está escrito. Na verdade, é ação e reação. Se nós fazemos uma coisa, existe uma reação, uma consequência para aquilo. Suportar com paciência e resignação, ou seja, é o que fazemos quando queremos alcançar algum objetivo, não é mesmo? Quando temos um objetivo na vida material, por exemplo, nós temos paciência, resignação, persistência, até calma, para alcançarmos o objetivo. Isso nos leva àquela... Na verdade é uma orientação, mas que está em uma frase de Paulo, o grandioso apóstolo dos gentios. Prossigamos para o alvo. Devemos fazer isso com lucidez, com persistência, com honestidade, sinceridade. Então, é isso que nós devemos fazer no plano material, no plano moral. Portanto, todos os nossos sofrimentos, as nossas doenças, todas as nossas provas devemos enfrentar e suportar com paciência e resignação. Porque na vida, é disso que estamos agora falando, transportando para a vida no plano espiritual, o objetivo é transpessoal, ou seja, que atravessa a nossa vida, não só a vida material, mas a vida transpessoal, que vai além da vida material. Cada dor
acolhida significa a extinção de uma nódoa do passado. E, portanto, quando nós tivermos conseguido extinguir, acabar com todas as nódoas do nosso passado, em todas as nossas encarnações, nós estaremos felizes. Esta é a trajetória para a felicidade. Cada dor acolhida significa ou equivale à extinção de uma nódoa do passado. Mas o que acontece com a falta de resignação? Ela esteriliza o sofrimento. Então, o sofrimento se torna inócuo, infrutífero. Não conseguimos tirar dele nenhum proveito. E é justamente para tirar o proveito que nós devemos acolher cada dor para extinguir cada nódoa do passado. Então, nós temos necessidade de ter coragem, resiliência, resignação, paciência. Consequentemente, devamos pedir isto tudo a Deus e aos bons espíritos, nossos amigos espirituais. Mas desde o início em que eu, Nádia do Couto Vale, estou conversando com você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui neste estudo, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, dizíamos desde o início, há uma pergunta suspensa. Na verdade, qual é o motivo da expiação da senhora B? Qual é o porquê dessa expiação? E nós sabemos que a expiação não pode ser alterada. Como assim? Vamos recapitular o que temos feito aqui ao longo dos nossos encontros. Qual é a diferença conceitual entre provação, que nós encontramos, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 1, capítulos 3, capítulo 15, capítulo 14, nós vemos então que a provação é quando o Espírito requer, ou os guias espirituais propõem, o exame das fichas de evolução de cada um de nós, as probabilidades de vitória e os recursos ao alcance do próprio Espírito. E como se apresenta a provação? Como tendências, como aptidões, como limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis, alegrias sem exagero. Na provação, nada é imposto e pode ser alterado. Portanto, a provação não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. São suportáveis as dores a que nós nos referimos ainda há pouco. Por exemplo, quando alguma inspiração não dá certo, quando há um desafio diante de algumas metas que parecem inalcançáveis na nossa vida e no nosso desejo, quando as dores dos processos de desgaste orgânico e mental se apresentam, isto tudo é suportável. Com relação até ao desgaste, até nos processos de envelhecimento, nós sabemos que é assim mesmo. Enfim, a provação se apresenta de maneira suave. Não tem caráter punitivo, tem caráter educativo na sua forma, porque as provações podem, por exemplo, mudar de curso através da consciência da criatura, ou suavizando ou agravando as dores e toda a provação de acordo com o desempenho do espírito, ou seja, de acordo com a forma como ele vibra, como ele vive isso. Já a expiação, essa distinção conceitual nós encontramos na obra de nossa querida mentora espiritual Joana de Ângeles, Plenitude. Já a expiação é imposta, a provação não, mas a expiação é imposta e é irrecusável. A medicação eficaz, na verdade, é a expiação funcionando. É como uma cirurgia corretiva para o mal que se agravou. O criminoso reincidente sofre uma multa
por exemplo, no plano material, a prisão domiciliar ou carcerária. Mas as expiações não são vingança. Como é que se apresentam as expiações? São paralisias, alienações, doenças irrecuperáveis. Vamos prestando atenção a estas questões aqui. Doenças irrecuperáveis, limitações orgânicas e mentais, patologias congênitas, sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas. Está prestando atenção à forma como algumas expiações se apresentam. As expiações são dirigidas principalmente para os suicidas premeditados, para os homicidas frios, para os adúlteros contumazes, não só aqui adúlteros no sentido de traidores no compromisso conjugal, são aqueles que adulteram as situações, as ofertas que estão sendo ali colocadas diante de cada espírito na sua encarnação. As expiações são também para os exploradores da vida e de vidas, para os vendedores de prazeres viciosos, para as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e outras crueldades como essas. A expiação pode ser atenuada? Pode, mas ela não pode ser sanada, ou seja, ela não pode ser isolada ou suspensa. O objetivo é apenas restaurar o equilíbrio perdido, quando na provação é para fechar um ciclo e ascender e seguir em frente. Aqui é só para encerrar uma conta, digamos assim. A expiação, no entanto, tem também uma sutileza que nos traz Joana de Ângeles. É a expiação que não aparece, mas é expiação. São conflitos cruéis, instáveis. As criaturas ficam insatisfeitas, infelizes. São temperamentos arredios. São dramas íntimos que afligem a criatura sem cessar. Mas, de um modo geral, ninguém percebe. E há ainda, portanto, essa aqui não aparece, mas é expiação. E há um outro contraponto, que é a expiação aparente, em nome do amor. Alguns espíritos buscam esse quadro que parece que é expiação, mas na verdade é uma demonstração de amor. Esses espíritos pedem para lecionarem coragem, conforto moral aos enfraquecidos na luta, porque são então os mutilados, os surdos mudos, os cegos, os paralisados, os jansenianos, os aidéticos. Na verdade, esses são alguns dos casos de expiação aparente, porém podem ser expiações mesmo reais, absolutamente necessárias para o espírito. Expiações aparentes são casos como, evidentemente, o de Jesus, o de Helen Keller, o de Francisco de Assis e outros tantos espíritos que iluminaram a trajetória da humanidade, para nós, aqui, também termos esses exemplos para comentar e lembrar, como fazemos juntos agora, aqui no estudo de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no caso que Kardec titulou como um sábio ambicioso. Mas então, agora se trata de uma senhora, a senhora B. Que terá feito esse espírito, senhora B, no passado? Emmanuel nos aconselha a analisarmos sempre o presente, para inferirmos, para concluirmos a respeito do passado. Então vamos recordar o caso da senhora B. Uma senhora com sofrimentos em função da doença, em função de medicamentos, em função de a ciência médica estar experimentando situações
no corpo dela. E dentro das instruções do guia espiritual da filha médium da senhora B, vieram também informações sobre a origem dos sofrimentos da senhora B, que no passado foi um bom médico, coberto de dons e homenagens em um meio onde facilmente podia obter seu bem-estar, mas não visava propriamente aliviar seus irmãos, seus clientes, consequentemente não fazia filantropia. Esse médico, era a senhora B no passado, visava antes a glória, a fortuna, para aumentar a sua reputação e a sua clientela. Portanto, vaidade e egoísmo. Nada detinha esse médico para a consecução desse seu objetivo. Seu objeto de estudo eram as convulsões. Ele então voluntariou, está aqui entre aspas, porque ele escolhia as suas vítimas dos seus experimentos sem que as pessoas soubessem. Sua mãe, então, uma senhora que era martirizada no leito de muitos sofrimentos, porque ele a submetia a experiências que deveriam explicar tais fenômenos. O próprio médico, a senhora B no passado, escolheu a própria mãe para fazer os experimentos, e martirizada essa mãe no leito de muitos sofrimentos, porque ele submetia a mãe a experiências que deveriam explicar, ele estava estudando tais fenômenos. Então, ele também escolheu pessoas idosas e abreviou os dias dessas senhoras, antecipando-lhes a morte. E também escolheu homens vigorosos, que ele enfraquecia com ensaios, com experiências, porque queria testar, queria comprovar a ação de tal ou qual medicamento. Tudo isto sem que os pacientes soubessem ou sequer desconfiassem. Aqui nós estamos nessa reflexão sobre a bioética, o rigor científico e ético nas pesquisas. Agora, por exemplo, nós temos maços de cigarro com palavras de alerta e advertência. Mas por que esse espírito médico fez tudo isso? Para satisfazer a cupidez, o orgulho, a sede de dinheiro, a sede de renome. Nós aqui observamos os limites de nossa liberdade, de nossa curiosidade e da curiosidade científica. Os mecanismos da lei para casos como este são os princípios da justiça, do rebatimento, da reciprocidade e da causa e efeito. Os movimentos da lei através de provações e expiações que são constatados através de séculos. Os objetivos são domar o espírito, neste caso, o espírito ambicioso, orgulhoso, que foi esse médico sem nenhuma ética, que agora está encarnado como a senhora B. Os instrumentos da lei são o arrependimento, consequentemente a reparação, consequentemente a regeneração. No caso do espírito senhora B, como senhora B, nessa encarnação, esse espírito termina a reparação e suas provas, como senhora B, foram relativamente suaves às que já tinha suportado em outras encarnações anteriores e, portanto, ela terá ou está tendo recompensa a resignação, a paciência e a humildade. Há uma nota muito especial de Allan Kardec a esse propósito que nós vamos estudar em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.